gente, como vocês podem ver, eu estou aqui em clima de festa, porque eu estou prestes a realizar um dos meus maiores sonhos, que é iniciar a minha pós-graduação aqui nos Estados Unidos. Eu passei na USF, na University of South Florida, que é bem popular, assim, é um dos melhores mestrados em marketing na Flórida. Então tô super animada e eu quero contar toda essa experiência, como que foi o processo. Tem algo que eu gostaria muito de compartilhar, é que eu sempre estudei em escola pública a minha vida inteira. Os meus pais nunca tiveram condições, né, de me levar para o exterior. E isso era um sonho no meu coração tão grande. Eu sempre quis estudar, fazer high school nos Estados Unidos. Nunca tive essa chance quando eu era menor. Mas com o tempo parecia que Deus tinha colocado esse sonho no meu coração, porque eu não desisti, eu continuei tentando, fui me planejando com o tempo e portas foram abrindo, coisas foram acontecendo na minha vida para que eu realizasse isso. Eu acredito muito em Deus, tenho muita fé e se você tem esse sonho e parece ser uma coisa assim super distante, acredita, tenha fé, porque eu era uma das últimas pessoas que acreditava que isso pudesse acontecer. Eu ingressei na faculdade no Brasil, sim, não tinha dinheiro nenhum para pagar a faculdade lá, foi pura fé mesmo, eu orava muito e falei, Deus, eu entrego nas suas mãos. Comecei a aplicar para várias faculdades, as melhores faculdades do Brasil, em jornalismo. Apliquei para Casper Libero, Belas Artes, ESPM, alguma coisa assim, eu não me lembro exatamente, já fazem muitos anos, me formei já faz 6 anos ou mais, né? Mas aí eu fui tentando bolsas de estudo, fiz as provas e consegui na Belas Artes, que era uma mensalidade assim surreal, né? Acho que no final do curso chegou a 3, 4 mil, a mensalidade do curso de jornalismo. E assim, eu consegui uma bolsa 100%. Aqui eu me planejei, né, ao longo dos anos. Eu tinha esse objetivo, falei assim, vou guardar dinheiro, vou me planejando e em determinado tempo isso vai acontecer. Sem pressa, quando tiver acontecer, será. E esse ano chegou o momento de acontecer, né? Aquilo que eu gostaria muito. Então, se eu realizei, a sua hora vai chegar também, acredite. E eu vou compartilhar com vocês como foi o processo de aplicação, que documentos eu precisei, quanto eu vou pagar como residente da Flórida e como eu validei o meu diploma no Brasil. Eu também quero compartilhar aqui algumas perguntas que me enviaram lá no Instagram. Quero responder cada uma delas, então vamos embora comigo? Para contextualizar, eu sou formada em jornalismo pela Universidade de Belas Artes de São Paulo, no Brasil, então eu tenho essa formação lá. E eu migrei aqui para os Estados Unidos, estou morando aqui já faz um tempo e trabalho aqui nos Estados Unidos com marketing também, já vai fazer em média 1 ano e meio aí, então totalizando 5 anos de experiência. E eu apliquei para esse mestrado em marketing porque eu quero ampliar o meu conhecimento, sem dúvidas, crescer na área e ao mesmo tempo abrir portas. Eu escolhi a USF porque o programa deles de marketing é muito bem avaliado, é o melhor no estado da Flórida. Tem muito foco no digital, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, coisas de redes sociais. E também porque tem um desconto enorme para quem mora aqui na Flórida. E eu quero entrar nesse detalhe já já. Já quero adiantar a vocês que o meu maior aliado nesse processo foi o ChatGPT. Eu pedi para o ChatGPT fazer uma comparação de todas as universidades, com preços e todos os detalhes, e foi assim que eu resolvi fazer na University of South Florida. Além do que, essa já era a minha primeira opção, e também fica aqui pertinho da minha casa, então assim, unir o útil ao agradável. E até pro meu marido, as coisas que estavam lá no site era bem complicado para preencher formulário e tal. E aí eu tava meio que cansada de ter que ficar pedindo ajuda toda hora, então o ChatGPT, assim, me ajudou demais. Eu perguntava pro ChatGPT que esse e-mail significa, o que ela tá querendo dizer, tipo, que documento é esse? Porque tem uns termos muito diferentes. Como foi o processo de aplicação? Vou seguir a minha colinha também, que é muita coisa pra lembrar, né? Então, a primeira coisa que eu fiz foi entrar no site da USF e dar uma olhada em todos os requisitos deles, se eu me encaixava nos requisitos para fazer esse mestrado. O primeiro deles é ter um diploma válido aqui nos Estados Unidos. Não tinha ainda, tinha um diploma do Brasil, então eu tive que validar o meu diploma aqui em uma agência credenciada pelo governo americano, já vou entrar em melhores detalhes sobre isso. Uma tradução já juramentada e validada do diploma, prova de proficiência em inglês,
Aí eles oferecem vários tipos de provas diferentes. Um currículo atualizado, fácil, já tinha meu currículo pronto. Uma carta de motivação, que é Statement of Purpose, que é tipo você escrever nessa carta para a universidade falando o porquê que você quer entrar nessa universidade. Preencher o application online da faculdade foi fácil, só tinha muito documento para enviar. E pagar uma taxa de inscrição, que se eu não me engano foi uns 30, 35 dólares por aí. Um diferencial que me ajudou muitíssimo aplicando para a faculdade aqui, para o mestrado, foi que eu já tinha 5 anos de experiência. Então, quando você já tem muitos anos de experiência, você pode solicitar a dispensa de fazer um teste que se chama GMAT, que é, assim, muito difícil. Então, eu não precisei fazer esse teste por conta dessa experiência que eu já tinha trabalhando na área. Então, eles têm essa política de waiver para quem tem mais experiência no mercado de trabalho já. Em relação ao teste de inglês, eu fiz o teste de inglês no Duolingo, eu acho que eu paguei 60 dólares. E como eu falei lá no meu Instagram, não é porque é Duolingo que é super fácil. Eles ofereceram TOEFL, várias outras opções. E eu pensei, não, acho que vou tentar o Duolingo, porque é um pouco mais dinâmico e dá pra fazer de casa e era o mais barato de todos. Então, eu estudei com vídeo aulas no YouTube mesmo, todos os dias eu ia lá, pegava papel e caneta, anotava todas as dicas e comecei a praticar. No próprio site do Duolingo, eles vão oferecer uma página lá que você pode praticar e ver como que sairia a sua pontuação no teste oficial mesmo. Porque para fazer o teste oficial você tem que pagar e essa outra opção é gratuita, né? Só para você simular de como seria o teste. Fiz várias vezes isso até atingir uma nota melhor. Estudei muito com videoaulas e tirei uma nota muito boa. E além disso, o resultado sai super rápido. Em 2 dias, eles já me enviaram para o meu e-mail. E aí eu só precisei ir lá no portal da universidade e colocar o certificado, que é tudo digital. A pontuação mínima para USF é 110. Esse teste tem foco em vocabulário, interpretação e fala também. Tem uma pergunta da Jéssica aqui, me perguntando como eu fiz para validar o meu diploma brasileiro. E é um processo teoricamente que deveria ser simples, mas eu tive muita complicação com isso, porque a agência que eu escolhi não foi das melhores. Eu escolhi a Joseph Silney, alguma coisa assim o nome, e eu paguei em torno aí de uns 300 dólares para eles fazerem a validação do meu diploma. Eu enviei para eles o meu histórico escolar, tradução juramentada desse diploma, foi um outro site que eu usei. Eu vou deixar aqui o nome do site, que eu já nem me lembro mais, que é tanto papel, tanta coisa pra você fazer. Aí fiz a tradução juramentada e peguei tudo isso e enviei para essa agência do Joseph. Não gostei porque eles fizeram a minha nota errado. Eles não souberam converter a minha nota do Brasil pra nota aqui dos Estados Unidos, porque no Brasil acho que é de 1 até 10, alguma coisa assim. E aqui nos Estados Unidos é tipo A, B, C. E aí eles converteram errado. Eu tirei uma pontuação menor do que era pra eu ter tirado. Mas ainda assim não foi um problema. Eu não queria pagar de novo pra outra agência fazer esse processo. Então eu falei assim, eu vou enviar assim mesmo, e seja o que Deus quiser. Graças a Deus consegui passar, apesar do erro que eles fizeram. A Cami me perguntou quanto que eu vou pagar pra essa pós-graduação. Eu sou residente da Flórida, já fazem mais de 14 meses. Quando você é residente, você tem esse desconto por ser morador da Flórida. Então a faculdade, em vez de ser 30 mil, eu estarei pagando 15 mil. O valor depende muito da carga horária do mestrado ou de qualquer curso de graduação que você vai fazer. O curso de mestrado tem entre 30 e 32 créditos e se você é um residente na Flórida, você paga em média 430 dólares por crédito. Então aí calculando deu uns 15 mil. E a Jéssica me perguntou aqui sobre bolsas de estudo. Então, eu encontrei esse vídeo lá no TikTok dessa menina falando que conseguiu uma bolsa de estudos, que não foi o meu caso. Eu, infelizmente, não me encaixava para aplicar para uma bolsa de estudo. Só por você ser brasileira, a minha faculdade americana te dá bolsa. Oi, eu sou a Manu, estudo na University of South Florida e vou contar mais um pouquinho pra vocês sobre a LAC, que é essa bolsa que eu tenho aqui na faculdade. Antes de eu começar a explicar, vocês precisam entender uma coisa. Aqui nos Estados Unidos, existem 2 valores para a faculdade. Um de quem é residente daquele estado, então no caso aqui da USF, residente da Flórida, e outro valor para quem é residente de fora do estado. Isso inclui americanos, que são de outros estados,
e pessoas que são de outros países internacionais, como nós brasileiros. E esse valor, gente, de quem é de fora do estado, chega a ser o triplo de quem mora aqui no estado. Só que o que essa bolsa faz? Ela quer incentivar justamente LAC, é uma sigla para Latin American Caribbean. Então, para quem é da Latinoamérica e do Caribe, estudar e ir para a faculdade. Como incentivo, eles fazem com que a gente pague como se fosse residente da Flórida, o que reduz absurdamente os custos. Então, de uma mensalidade aí que seria, sei lá, 7 mil reais, a gente paga aí por mês 2 mil reais de mensalidade, tá, gente? Já tô falando aqui convertido pra vocês o que eu pago, 2 mil reais por mês. E assim, gente, honestamente, as particulares da minha cidade, que são assim, aquelas unisquina bem ruizinha, tá aí nesse valor pra mais. Pra você ver, existem, assim, diversas possibilidades. Então, eu tava pesquisando aqui também, e a USF tem algumas opções, que é Graduate Assistantship, que você trabalha para a faculdade como assistente de pesquisa, ou professor, assistente do professor, e recebe bolsa ou salário. Muito bom. E a segunda opção é bolsas por mérito acadêmico. E o terceiro também é fundos de ajuda da própria universidade. Então, se você está vindo do Brasil com visto F1 de estudante, eu daria uma olhada nisso. É a pena explorar isso e aplicar com antecedência. Se eu pudesse dar uma dica e um conselho para quem quer fazer um mestrado ou uma faculdade aqui nos Estados Unidos, é fazer tudo com antecedência, porque você vai precisar estudar para todos os testes, você vai precisar validar o seu diploma, e para quem tá no Brasil, vindo para cá, vai precisar ter esse processo de fazer passaporte, emitir o visto, tudo isso você precisa se programar bem. Outra dica é: use a sua experiência profissional, isso pode te ajudar muito e te livrar de fazer testes como o GMAT, que é um teste super difícil e eu não precisei fazer, simplesmente porque eu tenho experiência profissional tanto no Brasil quanto aqui. Se você tiver só do Brasil, ainda assim é muito válida. E isso vai te economizar muito tempo e dinheiro. E também não se prenda à ideia de que só nota alta entra. Como eu citei anteriormente, eles tiveram um erro lá com as minhas notas. E as minhas notas não estavam tão altas assim, mas eu consegui entrar do mesmo jeito. Eles avaliam uma porção de coisas, não só as suas notas, que nem a sua carta de Statement of Purpose. Também eu esqueci de citar no início do vídeo que você vai precisar pedir uma carta de pessoas que já trabalharam com você ou professores. Eu peguei de uma moça que trabalhou comigo e de um professor meu da faculdade. Eles escreveram essa carta falando que eu era capaz de fazer um mestrado aqui, sem problema nenhum. Então eles avaliam todas essas coisas. Essa foi a minha experiência real aplicando para um mestrado aqui nos Estados Unidos com uma faculdade do Brasil. Tô super animada para começar as minhas aulas em agosto. Quero gravar tudo para vocês, as minhas primeiras aulas, orientações, eventos da faculdade. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui, deixar um like e me conta aí nos comentários, você tem pretensão de estudar aqui nos Estados Unidos ou fora do Brasil? E qual parte desse processo que você quer mais detalhes? Tchau, tchau! Beijo e até mais!